Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de transformação e para conhecer um pouquinho do trabalho da Sorri Campinas, estão aqui com a gente a Esther e a Maria Olímpia. Meninas, muito obrigada por receber a gente aqui na entidade de vocês, falar um pouquinho do trabalho da Sorri. Obrigada a vocês por estarem aqui. Para começar, para o pessoal de casa entender um pouquinho do que vocês fazem e do começo da história da Sorri Campinas. A história da Sorri é uma história bonita. A Sorri Campinas, ela nasceu da vontade das próprias pessoas com deficiência, numa época em que pessoas com deficiência não tinham, acho que eu posso até dizer isso, não tinham tanto valor assim como hoje, né? Hoje nós falamos de inclusão e na época quem falava pelas pessoas com deficiência eram os responsáveis, a sociedade em geral falava por eles, né? Mas em Campinas aconteceu um movimento muito legal em que as pessoas com deficiência iniciaram um processo quando elas tinham vontade de iniciar uma vida profissional, mas não tinham espaço. E aí então, como nós fazíamos parte de um grupo na prefeitura e chamava Comissão Municipal de Integração do Deficiente, essa comissão comprou a ideia e iniciou o movimento para a pró-fundação da Sorri. E isso foi há 31 anos atrás, naquele primeiro momento não tinha uma sede como a gente tem hoje aqui na Vila Teixeira? Não. Quando nós iniciamos, quem nos deu apoio e muita força foi a Fundação FEAC, né? Nós ficamos um ano trabalhando lá e estruturando esse trabalho, fazendo os contatos, levando a mensagem da empregabilidade para pessoas com deficiência nas empresas. Foi aí que tudo começou. E hoje o trabalho de vocês vai além dessa parte de empregabilidade, vocês têm várias oficinas que acolhem pessoas de diversas idades. Se puder falar um pouquinho do trabalho. Sim, hoje a Sorri está estruturada em duas grandes frentes, né? Que é a profissionalização e o Centro Dia de Referência. O Centro Dia de Referência, a Sorri Campinas é uma unidade executora desse serviço que atende pessoas do município de Campinas, né, mas somente Sim. Campinas. E são pessoas em situação de risco, com os direitos violados, e que vivem em negligência, enfim, que não têm às vezes nem condição de vir. Então esse serviço, nós temos uma van que busca os usuários, eles vêm e eles passam o dia aqui desenvolvendo atividades de automanutenção, de AVD, de banho, alimentação, atividades de artesanato, de autocuidado, de música, de ritmos. E almoçam e tomam um lanche, né? E aí eles vão para casa. Isso acontece de segunda a sexta. E uma outra frente, que é a profissionalização, ela é bem maior. Ela tem o programa Arte e Cidadania, que é um programa que capacita jovens com deficiência intelectual para colocação no mercado de trabalho a médio e longo prazo, mas hoje já tem pessoas que vão muito rápido para o mercado. Então é legal que a gente está vendo essa abertura para a pessoa com deficiência intelectual. É um projeto onde eles passam segunda a sexta, das 8 às 4h30, como se fosse uma rotina de trabalho, né? Chegar ao horário, trazer marmita, guardar. Então aí eles têm as atividades de culinária, de educação financeira, de higienização de espaços, sexualidade, grupos de sentimentos, e tem as atividades expressivas, que é o ritmo, dança, teatro, expressão corporal e o coral. Esse é um programa que acontece já há 14 anos. O Centro Dia está, acho que há 5 anos, né, Olímpia? Isso, desde outubro de 2013. Foi quando nós iniciamos. E esse encaminhamento, ele é todo feito por meio da prefeitura ou não? Do Centro Dia, o encaminhamento é via CREAS, que é da Secretaria da Assistência. Né? A família normalmente, quando faz o pedido, sempre ela vai num CRAS, né, do seu bairro, ou é um centro de saúde, mesmo a Defensoria Pública, enfim.
alguns desses equipamentos sociais. E aí esse equipamento é que vai fazer o relatório, dizer qual é a necessidade, anexar um laudo médico e encaminhar para o CREAS. Então quem regula as vagas, no caso, é o CREAS que vai nos encaminhar. Agora, por exemplo, nós estamos com 4 situações aí fazendo o estudo, porque a gente surgiram algumas vagas e a gente vai preencher. Certo, e a parte da frente do trabalho? A outra frente, que é a profissionalização, no final eu acabei falando só do arte, mas a demanda é espontânea. Espontânea vem boca a boca, vem de escola, vem de própria empresa, vem de algumas outras OSCs daqui de Campinas, que não trabalham da forma que nós trabalhamos ou não fazem a colocação no mercado de trabalho. E nós trabalhamos, a Sorri trabalha com todas as deficiências, então isso é um diferencial. Então a gente também tem um serviço de profissionalização que a pessoa vem, já traz o currículo e ela já é colocada, né? Agora, recentemente, nós fechamos uma parceria com a FEAC para começar o trabalho, a desenvolver o trabalho do emprego apoiado, que é uma nova metodologia que coloca a pessoa no mercado e capacita ela dentro da empresa. E aí, essa demanda também, essa proposta é para pessoas com deficiência intelectual. Então, isso também vai inverter aí um paradigma existente, né? E nós temos a inclusão digital para jovens com deficiência, para idosos com e sem deficiência. Nós temos a formação profissional, que são os cursos que nós desenvolvemos em parceria com as empresas que têm um interesse em realizá-los. E temos a Turma do Bairro. A Turma do Bairro é um teatro de bonecos. Bonecos é um projeto que a Olímpia, ela conta que ficou por bastante tempo querendo trazer para cá, né, Má? Ficou anos engavetado. Aí um dia disseram assim: olha, tá abrindo um edital, né? Opa, tem um projeto engavetado. Corri lá, fiz de um dia para o outro, saiu o projeto. Assim, finalizamos, né? E aí a gente conseguiu colocar aqui em Campinas o programa Turma do Bairro, que fala da inclusão de uma forma leve, de uma forma muito fácil de entender e procura, né, tirar o estigma tão ruim da deficiência e mostrar que mesmo com a deficiência as pessoas podem ter uma vida normal, né? Levar uma vida como outras pessoas, utilizando dos recursos que existem, né? Então nós temos 4 bonecos que têm deficiência. É a deficiência física, auditiva, tem outro que é visual, tem a deficiência intelectual, representado por cada um dos bonecos, e uma colega que faz a interlocução, né, entre eles. E é muito interessante porque ele trabalha a questão da acessibilidade, tanto a acessibilidade da sociedade em geral, né? Trabalha questões de atitude das pessoas em relação às pessoas com deficiência. E quando normalmente a gente tem uma apresentação, né, que é um esquete, no final os bonecos se colocam para conversar com a plateia. E a plateia faz as perguntas mais inusitadas, assim, né, que a gente nem espera. Criança, principalmente: como você vai no banheiro? Né? Como é que você atravessa a rua? Como é que você vai na escola? Então, coisas importantes que, na verdade, a gente imagina que as pessoas com deficiência não podem fazer, e aí eles mostram que sim, né? Através dos recursos que existem. Como então, fica o cronograma da Turma do Bairro? A Turma do Bairro, ela vai a qualquer local onde tenha pessoas interessadas no assunto, né? Então a gente já foi em empresa, vamos a empresas, vamos a escolas, crianças vêm para cá, também a gente tem um projeto dentro da Sorri, a gente vai à praça, aonde tiver pessoas,
nós estamos quem lá tá com os assistindo bonecos. e de repente tem interesse, gostou da proposta, entre em contato com vocês. Liga aqui para Sorri, que a gente vai conversar. Estamos aí. O número você pode passar? O nosso telefone é o 3243-0926. Então fica aí para quem está em casa, se quiser conhecer um pouco mais, levar para alguma escola, para uma empresa, é uma proposta muito interessante. Sim, muito. E gostaria de saber assim, como são vários tipos de deficiência, não tem divisão nas atividades? Vocês fazem todos agrupados? Sim, assim, a gente trabalha principalmente com a pessoa com deficiência intelectual aqui dentro, né? Nós estamos partindo de algumas ações para juntar dois programas. Então, nós temos um também dentro da profissionalização que chama Reabilitar, que é para aquelas pessoas que já com deficiência intelectual, que acessaram o mercado, mas que por alguma razão hoje não conseguem de novo. Ou que nunca estão em condições de trabalho, mas sempre em alguma situação de entrevista não consegue acessar. Então, o Reabilitar surgiu para isso. O ano passado, com a crise que foi ficando mais acirrada, a gente viu que eles tiveram mais dificuldade para voltar ao mercado, então a gente começou a trabalhar também com o desenvolvimento de negócio social. Então, neste ano, a gente tem trabalhado ações junto com o programa Arte e Cidadania e o Reabilitar Juntos. Então, nesse ano, eles estão fazendo um portfólio, que é um currículo de uma forma diferenciada. É um currículo mais extenso, contando um pouco deles, para depois eles fazerem o currículo dito o regular, né? E essa atividade a gente decidiu fazer em grupo. Nós fazemos sim algumas atividades intergeracionais. Nós fizemos a atividade do Arte e Cidadania com as idosas, oferecendo um café da manhã e a turma do bairro vindo fazendo um trabalho até para a própria eliminação de barreiras, conhecimento do programa. Nós estamos localizados num bairro que tem muitas idosas, né? Nós tivemos situações assim de quebra de barreiras, foi muito legal esse crescer do bairro acolhendo a Sorri. Então a gente tem feito esse trabalho de trazer as pessoas aqui dentro para que elas conheçam o nosso trabalho e eliminem os medos, né, as barreiras, que às vezes muito mais são as atitudes, o medo de saber lidar do que atuar regularmente. Alguns cursos a gente aí trabalha com todas as deficiências. Aí tem pessoas com deficiência auditiva, visual, reabilitado do INSS e deficientes físicos. E dependendo do curso, eles passam por processo seletivo, né? Eles podem, todas as deficiências, até a deficiência intelectual também pode participar. A inclusão mesmo, né? A ideia até que a gente quer daqui a uns anos, ou muito próximo, não daqui a uns anos, é trazer as pessoas da comunidade, do bairro, jovens, para vir aqui, para se capacitar, para fazer outras atividades. Porque a gente vê, né, a gente já desenvolveu alguns cursos, né, Olímpia, né, em algumas empresas inclusivos que tinham pessoas com e sem deficiência, e você vê que as necessidades são idênticas, não importa se tem ou não deficiência. Com certeza, o tempo do nosso primeiro bloco está acabando, a gente vai para uma pausa rapidinho, já já a gente volta. Segundo bloco do programa Transformação no Ar, que hoje está aqui na Sorri Campinas. No bloco anterior a gente falou um pouquinho da história da entidade, contou o trabalho que vocês desenvolvem aqui. E entre as atividades que a Sorri proporciona para as pessoas que participam e tudo mais, tem a parte de música. Eu vou começar esse bloco passando para o pessoal de casa, dar uma olhadinha, conhecer um pouco mais dessa oficina. Sem dúvida, a música é um caminho para afastar o preconceito e melhorar a autoestima de pessoas com deficiência. Há 4 anos, o professor Ricardo dá aulas de musicalização na Sorri Campinas. O projeto não segue notas ou partituras, mas desenvolve melodias que encantam. Eu trabalho com instrumentos construídos com sucata. Então a gente tenta dar umas noções de músicas básicas com esses instrumentos. Mas como a coisa é um pouco diferenciada, eu procuro compor para eles e aí utilizar os instrumentos da maneira
específica para aquela música. Um dos pontos destacados pelo professor é a participação dos alunos. A partir do momento que eu componho e passo a música para eles, a música passa a ser deles, eles interagem comigo de uma maneira mais... É como se eles tivessem composto a música e estivessem tocando aquilo. Às vezes até a gente abre alguma sugestão, pô, aqui a gente vai fazer o que aqui? Ele falou também sobre os benefícios da oficina na vida dos usuários. Essa coisa do ritmo e da concentração, da atenção de você tocar em grupo, eu acho que ajuda em outros fatores, né? Porque eu percebo, por exemplo, a coisa do ritmo, quando eu cheguei aqui, você tocar junto com alguma música de CD, alguma coisa, a ansiedade, a coisa de passar na frente e tal. E hoje em dia, às vezes passa, eu dou um toquinho, pá, vocês vão ouvir daqui a pouco isso, como eles estão seguindo a métrica da música, sabe? Eu acho que isso mostra que estão tranquilos e estão mais íntimos com a música, né? O carinho pelas músicas se tornou concreto após anos de trabalho. Apareceu a ideia de gravar essas músicas, uma por uma. E essa facilidade que a gente tem agora de estúdio, home studio, né? Coisa bem simples e tal. E aí gravamos esse CD aqui. Então, instrumento por instrumento, aluno por aluno. Então foi bem, acho que ficamos uns 2 anos gravando, né? O professor concluiu contando sobre sua experiência com as aulas na entidade. Para mim é uma realização, é uma grande felicidade. E fora isso, essa coisa de poder compor e aí também compor, passar as músicas para eles aprovarem a música, a Esther, todo mundo, a gente chegar num consenso, tem a coisa da realização das execuções, da parte técnica da música, mas no final das contas eles estão tocando algumas coisas que eu compus para eles, entendeu? Então também é uma grande realização, para mim é muito, muito legal. Gente, o Ricardo é super bacana, ele falou com super carinho ali do trabalho que ele está desenvolvendo e vocês me contaram que ele é contratado para algumas atividades, mas ele também é voluntário em outras atividades aqui dentro da entidade, então tem todo esse envolvimento. E vocês têm outros trabalhos voluntários? Como que a entidade se relaciona com o voluntariado? Nós temos o professor de coral, que é o Renato, que acho que quase 10 anos ele vem voluntariamente. Foi uma história interessante. O próprio grupo, na verdade, quando o Arte começou, né, Olímpia, a gente tinha o coral. E aí, nessa atividade de música, um usuário trouxe pra gente uma música de uma banda de pagode daqui de Campinas, e eles eram meus amigos, e eles queriam conhecer esse grupo que chama Sem Tempo, né? E aí a gente trouxe o Sem Tempo e os meninos se encantaram com esse trabalho. E aí o Renato já vieram outros colegas, aliás, e agora o Renato já faz acho que quase 10 anos que vem levando o coral essa atividade, né, que voluntariamente, né? Nós temos voluntários porque nós fazemos festas juninas, né? O mês de junho e julho são meses que nós temos chance de captar recursos, aliás. E a gente fomos convidados há 11 anos atrás por um condomínio aqui em Campinas a fazer uma festa inteira nesse condomínio. E foi um desafio. E aí, realmente, é onde o nosso grupo de voluntariado é grande, né? Nós temos quase 40 pessoas trabalhando nas festas e temos bastante voluntários que nos ajudam e nos auxiliam. Temos também o professor Sr. Odil, que ele dá um curso de solda em placa eletrônica e ele também desenvolve esse trabalho voluntariamente. Então, quem tem interesse é entrar em contato com a Sorri
pelo telefone que a Olímpia colocou lá no outro bloco e oferecer, porque assim, a gente também quer alguém que venha para contribuir, somar. Perfeito. Tem que ser uma coisa também específica, né? Que saiba lidar, uma pessoa que... E tenha algo a passar também, né? Transmitir. Sim, sim, e que conheça, porque aqui dentro a gente trabalha, Mara, com as pessoas com deficiência, a gente tem que olhar que eles são capazes, né? Então a gente quer um voluntário que auxilie nesse desenvolvimento, que veja o potencial e não olhe os nãos da vida deles. Isso eles já sabem. Então a gente sempre pede para vir, para colocar, para oferecer atividades. A gente avalia também, porque às vezes eles trazem, eu posso fazer uma atividade de costura. Nós não temos os recursos aqui dentro. Então também daí a gente pesquisa se tem outra entidade em Campinas que faz e encaminha, que eu acho que essa é a ideia de multiplicar as pessoas em outras entidades também é bacana. Uma rede mesmo. Sim. Financeiramente, como vocês se mantêm, recebem doações, o que precisam de doações? Sim, a gente recebe verba da prefeitura, FEAC, me ajuda aí, Maria Olímpia, os sócios contribuintes, né, doações, a destinação do 1%, mas a gente sempre precisa. Nós temos doação de verduras, legumes e frutas, toda segunda-feira a gente busca. Nós tivemos uma festa junina realizada pelas mães dos usuários e o objetivo foi captar alimento não perecível e trouxeram aqui para Sorri. Então a gente tem um trabalho e assim, lógico que doações, tudo que vier, né, que as pessoas tenham interesse, entrar em contato pelo telefone, né, 32430926 e procurar a Olímpia ou eu, Esté, para ofertar e a gente vê a possibilidade. A gente, porque tinha uma época que a gente acabava sempre captando tudo que vinha. Hoje a gente vê qual é a nossa necessidade. Se não tem a necessidade dessa doação, por exemplo, olha, a gente teve uma situação de pessoa querer doar livros. Então, nós não temos uma biblioteca aqui, mas nós sabemos que tem uma outra OSC aqui em Campinas que tem uma biblioteca e se beneficiaria. Então, a gente também faz isso, esse trabalho de destinar para outra pessoa, caso seja necessário. Sim. E falando de inclusão, a Sorri tem mais de 31 anos aí correndo atrás. A Olímpia no começo falou um pouquinho de que antes era muito mais difícil. Você viu mudança, Olímpia, nesse tempo? Hoje você acha que mudou um pouco o olhar da população? Tem mudança, sim. Eu acho sim, tem mudança dos dois lados, né? Quando nós iniciamos, o que nós percebíamos eram as pessoas com deficiência muito apáticas, né? Às vezes até sem iniciativa, porque era tirado delas essas possibilidades de crescimento, né? As famílias tutelavam muito as pessoas, protegiam, né? Eu tenho até situação de, no início, logo no início, quando nós saímos da FEAC, acho que foi no 2º ano de funcionamento, de uma mãe que ligou para a gente. De manhã eu recebia uma moça, ela tinha uma deficiência visual e conversamos, eu fiz o registro do caso. Quando foi à tarde, a mãe ligou e disse: por favor, não deixe a minha filha trabalhar. Ela não pode trabalhar. E mais tarde essa moça trabalhou e conseguiu até ser arrimo de família, porque os irmãos saíram e ela que ficou com a mãe e ela trabalhava. Então a gente teve muitos casos assim, né? E com relação à própria sociedade, o início, nós batíamos a porta das empresas e ficávamos muitas vezes esperando ser atendidas, porque quem acreditava nas pessoas com deficiência? Tanto que, eu vou contar uma particularidade para vocês, né? A Sorri, o nome da Sorri, ele é uma sigla hoje, Sorri Campinas,
Mas quando a primeira Sorri nasceu, que foi em Bauru, ela se chamava Sociedade para Reabilitação e Reintegração do Incapacitado. E quando as Sorris, outras Sorris foram nascendo, foram sendo criadas, tirou esse incapacitado, porque como que eu falo de inclusão no mercado e eu chamo a pessoa de incapacitada, né? Então, as outras Sorris foram nascendo com o nome Sorri e o nome da cidade, né? Então, houve sim uma mudança. Hoje a gente recebe telefonemas de empresa solicitando, dizendo o que elas precisam, e aí a gente, né, através hoje aqui da Esther, dos profissionais, do profissionalização, há então uma parceria com a empresa no sentido de assim, o que é que essa empresa precisa, para daí a gente trabalhar e colocar a pessoa no lugar certo. Eu costumo dizer que ninguém é tão incapaz que não consiga fazer nada, né? Então, desde que a gente saiba onde colocar essa pessoa, né? Meninas, o tempo do nosso programa está acabando. Para encerrar, nosso programa que chama Transformação, e é o que vocês fazem aqui, devagarzinho, vão transformando a vida de várias pessoas há tantos anos que passaram aqui, deixar um recado para quem está assistindo do por que participar, por que se envolver, por que transformar a vida mesmo das pessoas, que é o que vocês fazem. Olímpia? Então, a minha mensagem é de muita motivação e esperança no ser humano, né? Eu sempre acreditei, né? E foi por isso que eu comprei a ideia da fundação da Sorri aqui na época, porque eu achava que era possível, né? Embora a gente tinha as portas fechadas. E hoje mais do que nunca, porque hoje a gente tem uma legislação, nós temos aí o poder público também atuando a favor, então eu acredito nessa população. Se envolver, eu posso dizer que esse envolvimento ele traz muito mais satisfação para quem se envolve do que aquele que você está atendendo, porque é esse acreditar e é esse ver o outro crescer, né? E nós vemos isso acontecer em muitas pessoas que já passaram, já vimos e vemos, né? E isso é o que traz a satisfação desse trabalho. Obrigada. Aqui é Sorri como... A gente ama o que faz, então é muito complexo falar assim, mas sem amor você não chega, não transforma vidas, né? Sem o acreditar, né? Aqui a gente acredita no potencial, acredita na capacidade e a gente vê resultado, porque eles absorvem esse acreditar. Então é isso, né? Sorrir é amor, é garra, é luta, né, Olímpia? E é construção e é transformação de vida mesmo. Muito obrigada, meninas, e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a vocês. Vocês de casa, se gostaram desse programa ou de outros que a gente passou, você pode revê-los pelo YouTube. O canal é youtube.com/TV Câmara Campinas. Os outros meios de comunicação da TV Câmara estão passando aí na sua tela. Dúvidas, sugestões são sempre muito importantes. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.